Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonathan e seja bem-vindo aqui no canal. E na aula de hoje vamos aprender a aplicar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então vamos lá. Diz assim a questão. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é menos 3 e o 12º é 11. Quanto vale o 7º termo dessa progressão? Muito bem, mas antes de aplicar essa fórmula, eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Imagine se eu quisesse calcular alguns termos. Por exemplo, se eu for tentar calcular o segundo termo, como que vai ficar a minha expressão aqui? Vai ficar assim, ó. Segundo termo igual o primeiro termo mais a posição desse termo, que nesse caso é 2, menos 1, que vai multiplicar a razão. Ok? Continuando aqui, a gente vai ter que o segundo termo vai ser igual ao primeiro termo mais 2 menos 1 é 1, e 1 que multiplica a razão é a própria razão. Ok? Então fica desta maneira a expressão. Se eu quiser calcular o segundo termo, basta eu pegar o primeiro termo e somar com a razão. Ok? Vamos agora tentar calcular o terceiro termo para ver como que fica. Se eu quiser calcular o terceiro termo, vai ficar assim. A1 mais, nesse caso agora vai ficar 3, que é a posição, né? Menos 1, que multiplica a razão. Então, o terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo mais 3 menos 1 é 2, que multiplica a razão. E aí fica desta maneira a expressão, tá bem? Vamos mais um? Vamos calcular o quarto termo? Agora, se eu quiser calcular o quarto termo, vai ficar assim. A4 vai ser igual ao primeiro termo mais, agora a posição desse termo aqui é 4, menos 1, tá? Vezes a razão. Continuando, eu vou ter que o quarto termo vai ser igual ao primeiro termo mais 4 menos 1 é 3, que vai multiplicar a minha razão. E aí termina, né, essa expressão aqui. Agora você conseguiu ver o padrão que está ocorrendo aqui? Se eu quiser calcular o segundo termo, como eu já havia mencionado, basta eu pegar a razão e somar com o primeiro termo. Isso aqui é bem tranquilo, né? Se eu quiser calcular o terceiro termo, eu pego 2 vezes essa razão e somo com o primeiro termo. Beleza, né? No quarto termo, basta eu pegar 3 vezes a razão, que é 3 termos, mais um termo, que na verdade dá 4 termos. Você entendeu a brincadeira? Mas se eu não tiver o primeiro termo, como que eu vou apresentar isso? Vai ficar assim, pessoal. Vou colocar os dados do problema aqui. Então, o 10º termo vai ser igual a menos 3. O 12º termo vai ser igual a 11. E o 7º termo, eu não sei quanto que ele vale. Então, já que eu não sei quanto que ele vale, eu vou colocar um pontinho de interrogação. Ok? Se eu estou procurando o 12º termo, vai ficar como essa expressão? Você tem que pensar o seguinte, já que eu não tenho o primeiro termo, eu vou utilizar o 10º termo, que já foi me dado no enunciado. Mas, até chegar no 12º, já que eu tenho o 10º termo, falta quantos termos ainda? Faltam 2 termos. Então, faltam 2 termos. Quem que vai ser representado por esses 2 termos? Vai ser 2 vezes essa razão, ok? Agora que a gente conseguiu deduzir a fórmula aqui, a gente vai substituir os dados que a gente já conhece. Então, vai ficar assim. O A12 é o 12º, vai ser 11, porque foi o que foi me dado no enunciado. O A10 aqui, que é o 10º termo, é menos 3. A razão a gente não sabe quanto que vale, e vai ser exatamente isso que a gente vai descobrir. Agora, pegando os termos semelhantes aqui, vai ficar 11, que vai somar com mais 3, porque o 3 eu vou jogar lá para o outro lado, ok? E isso aqui vai ser igual a 2 vezes a minha razão. Então, 2 vezes a minha razão vai ser igual a 11 mais 3, que é 14. Como esse 2 está multiplicando a minha razão, eu vou jogar lá para o outro lado, tá? E aí ele vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar 14 dividido por 2, tá bom? Então, a minha razão aqui vale 7. 14 dividido por 2 é 7, ok? E essa mesma manipulação que eu fiz aqui no 12º termo, eu vou fazer para o A7. Então, o A7 vai ser igual ao A10
Mas do A10 até chegar no A7, falta quantos termos? Nesse caso aqui, pessoal, a gente não vai somar. A gente vai fazer uma diferença. Tá? Diferença de quantos termos? De 3 termos. Então, como que a gente vai representar esses 3 termos? 3 vezes a minha razão. Ok? Então, pensa o seguinte. 10º termo menos 3 termos, eu vou encontrar meu 7º termo. Então, o A7 a gente não sabe quanto que vale. Então, vou manter aqui. O A10 a gente sabe, que nesse caso é menos 3. Menos 3 vezes a minha razão que a gente acabou de descobrir, que é 7. Então, eu vou ter aqui A7, que vai ser igual a menos 3, menos 3 vezes 7 é 21, tá bem? E aí, pessoal, só falta a gente fazer essa diferença aqui. Menos 3 menos 21 dá menos 24. E esse menos 24 que a gente acabou de encontrar, pessoal, ele é o 7º termo dessa progressão. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. E se gostou, curte, se inscreva caso ainda não seja inscrito e clique no sininho de notificação para não perder nenhuma aula. E até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.